Oi, eu sou o Rodrigo e essa é a tua vez. Tua vez é o episódio bônus de Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu, que sempre sai depois do episódio com as minhas histórias. Dessa vez demorou um pouquinho, porque, né, projeto independente é assim, a vida atropela, a rotina fica puxada, aí vem uma gripe, a voz fica meio capenga, enfim, desculpa aí pela demora. Não que alguém tenha sentido muita falta, se bem que, teve uma ouvinte que sentiu falta, tá? A Thalita Rivera comentou lá no Instagram do Onde Eu Tava. Cadê os episódios? Pronto, Thalita, tamo de volta. E a partir de agora, para não ter mais atraso, a gente vai ficar nessa periodicidade quinzenal, tá? A cada 15 dias tem episódio novo, intercalando entre as minhas histórias e o Tua Vez, que é esse aqui que você está escutando. O episódio 4, imagino que você já tenha escutado, se chama A Professora. É um episódio sobre a minha busca por uma professora marcante da minha infância, a tia Ballad. Foi sem dúvida o episódio mais especial para mim até agora e também foi o episódio que teve mais repercussão, disparado, que me deixou muito contente. Muita gente mandou comentário, muita gente compartilhou lembranças de professoras marcantes. E outra coisa, como a tia Ballad tem esse nome em comum, né, e muito bonito, também teve gente mandando mensagens sobre esse tema, os nomes diferentes. Então essa edição do Tua Vez é uma homenagem às professoras e aos professores e uma homenagem a quem tem nome diferente. Inclusive a gente vai ter aqui no episódio uma pessoa que junta as duas coisas, um professor que não tem nome diferente, mas coleciona nomes diferentes. Daqui a pouquinho a gente chega nele. Mas antes eu quero dar uma passada por alguns depoimentos que eu recebi em texto, ou no Telegram, ou no WhatsApp, ou no Substack, e eu vou abrir com depoimentos de apoiadoras e apoiadores do Onde Eu Tava. Você que está aí ouvindo, você sabe que tem essa possibilidade, né, de apoiar financeiramente esse projeto para ajudar a fazer dele um projeto sustentável. Dá para apoiar pelo Substack, pelo Apoia-se ou pelo Pix. Na descrição do episódio tem os links. Você desbloqueia uma edição extra da newsletter para cada episódio e o nosso grupo de WhatsApp dos apoiadores. Então vou dar uma passada aqui por alguns comentários de apoiadoras e apoiadores, tá? São pessoas muito incríveis, alguns eu já conheço há muito tempo, outros eu tô conhecendo agora, mas sou muito grato a todo mundo de verdade. Vou começar pelo Emerson Rodrigues, de Fortaleza. Ele escreveu assim: episódio maravilhoso, Rodrigo, parabéns. Lembrei de algumas professoras, principalmente a tia Esther. Ela foi minha professora em 1981, no segundo ano do ensino fundamental. Olha só, a lembrança do Emerson é mais antiga ainda que a minha, né? A minha é de 1985, a dele é de 81. Ele conta que a tia Esther substituiu a irmã dela, Cristina, que morreu num acidente de trânsito. E ele diz, foi traumático para nós alunos e para ela, lógico, perder a irmã. No entanto, ela fez questão de ficar no lugar da irmã e ir com a gente até o fim do ano. E o Emerson ainda conta que no fim do ano ele ganhou um livro por ter a letra mais bonita da turma. E ele diz que vai procurar o livro e vai tentar falar com a tia Esther. Que demais, Emerson, tomara que você consiga encontrar. A Gabi Lomba, amiga querida e apoiadora aqui do Rio de Janeiro, ela comentou: que lindeza, Rodrigão, professores merecem todas as homenagens, vou mandar para minha mãe, que é professora. Chorei, disse aqui a Gabi. Pois é, Gabi, imagina eu, né? Obrigado demais pela mensagem, um beijo para sua mãe. Quem também me escreveu foi a Mônica Schroeder, que mora em São Paulo. Ela é sempre muito generosa com os meus projetos e também é professora, ela dá aula numa universidade federal. A Mônica diz assim: Rodrigo, acabei de ouvir o episódio com a professora Ballad. Que incrível, delicado, doce, emotivo. Senti você tímido e orgulhoso falando com a sua professora, uma delícia. Aí ela comenta uma coisa, porque no episódio eu disse que eu fiquei impressionado que a tia Ballad lembrava de mim, tanto tempo depois. E a Mônica fala: mesmo depois de 4 décadas, professora lembra sim de alunas e alunos marcantes. Na adolescência eu fui assistente numa turma de pré-escola, minha tia tinha um jardim de infância e eu a ajudei em um ano com turmas grandes, foi em 1986, pois eu lembro até hoje de vários alunos daquela turminha e de um em especial, o mais atentado, que se chamava Jano, também um nome diferente. Um abraço. Pois é, Jano é um nome diferente mesmo, né, Mônica? A gente vai falar sobre esse tema dos nomes daqui a pouco.
A Jéssica Souza de São Paulo disse que ouviu o episódio inteiro e segurou até o final a vontade de olhar a foto da tia Ballad, porque o episódio é guiado por essa foto. E eu falei isso no episódio, né, que a foto estava publicada na newsletter do Substack. A Jéssica resistiu, só olhou no final e ela falou que esperava um casaco de couro mais rebelde. A jaqueta da tia Ballad não chega a ser uma jaqueta rebelde, não. Outro ponto do episódio é a participação da minha mãe, que a tia Ballad lembrava da minha mãe. E a Jéssica diz assim: as freiras mais velhas da escola onde eu estudei me paravam direto para falar da minha mãe e da minha tia. Somos as três bem parecidas. Minha mãe era terrível e a minha tia era muito CDF, então algumas lembravam das duas ou de uma delas. Você que está aí ouvindo, você sabe o que é CDF, né? CDF é quem é muito estudioso, mas você sabe o que significa a sigla CDF? Se você não sabe, fica aí o dever de casa para você pesquisar. Falando na minha mãe, que se chama Neuza, a Gislaine Teixeira, de Roraima, mandou uma mensagem dizendo assim: oi, Rodrigo, é engraçado como o nome próprio vai de época. Minha mãe também se chama Neuza, ela tá com 72 anos. Qual a chance, né, de uma apoiadora de onde eu tava ter a mãe com o mesmo nome da minha mãe? Então fica aí um beijo para todas as mães Neuzas do Brasil. Daqui a pouco eu vou passar por mais algumas mensagens que eu recebi, mas agora eu queria agradecer de novo ao Emerson, a Gabi, a Mônica, a Jéssica, a Gislaine, que estão aqui representando os apoiadores do Onde Eu Tava. Outras apoiadoras também, como a Carolina Angel, a Fernanda Reis Cortes. A Fernanda, inclusive, ela é apoiadora pelo Pix, mas eu não tenho o contato dela, ela só está mandando o Pix todo mês. Fernanda, se você estiver ouvindo, me manda o seu e-mail para eu te mandar as recompensas, né? A newsletter extra, o grupo do WhatsApp, beleza? E muito obrigado. É muito, muito, muito importante esse apoio e, claro, queria pedir para você que está aí ouvindo para considerar essa possibilidade. Combinado? Agora vamos para um ouvinte que une as duas pontas do episódio 4. Um professor que também é especialista e obcecado por nomes. Nomes, se você puxar, tem história, tem muita história interessante. Esse é o Daniel Mitchell, de Fortaleza. Ele é professor de matemática e ele tem uma coleção de nomes diferentes que ele organiza num arquivo. Assim, é um arquivo que eu coleciono os nomes, né? Aí todos são nomes de alunos, né? Agora ex-alunos, né? Ou de professores que eu tive, ou de professores colegas, né? Eu posso te mandar um arquivo para tu dar uma olhada, assim, né? Compartilhar contigo. É óbvio que eu não podia recusar essa proposta, né? E o Daniel compartilhou comigo um arquivo com quase 300 nomes. E aí, como você tá de posse do arquivo, você vai ter uns nomes aí que você não vai acreditar, né? Que são inacreditáveis, assim. Não, isso aqui o Daniel inventou. Não, eu não inventei. E todos eles existem, todos eles passaram em algum momento pela minha vida. E o arquivo não é só uma lista, ele é todo dividido em categorias. Inclusive, nesse arquivo eu separei assim, né? Nomes com a grafia esquisita, né? Que são nomes que a gente conhece de ouvir, mas que na escrita eles são diferentes, né? Tá, vamos lá. Grafias diferentes. Já tem um monte de nome em inglês, né? Olha esses aqui. Jennifer e Jonathan. Ok, né? São comuns. Mas esses dois são com D no início. Jennifer e Jonathan. Jennifer com DI e Jonathan com DY. E tem um que é o meu preferido da lista de grafias, que é Steve. Steve é um nome comum em inglês, né? Só que a grafia é em português. Estive. E-S-T-I-V-E, do verbo estar. Steve. Muito bom. Aí tem nomes duplos, nada a ver. Essa parte tem 73 nomes. Tem a Jéssica Tainara, mas o Jéssica é D-H-E-S-S-Y-C-A. Inclusive podia estar na parte das grafias também. E o meu favorito dessa parte, que é Osvalene Michelânia. Maravilhoso esse nome, né? Osvalene Michelânia. E aqui eu sou fascinado por nomes diferentes, eu não tô zoando os nomes não, tá? É claro que alguns soam engraçados porque são muito incomuns. Nem todo mundo tem um nome assim diferente como Ballad, que além de diferente é um nome lindo, sofisticado, né? Passa uma elegância. Alguns realmente ficam mais divertidos. Mas eu juro que eu não tô fazendo bullying com os nomes não. Eu acho tudo muito interessante mesmo. Então, seguindo a lista. Nomes únicos, né? Nomes únicos é nome que eu nunca vi na vida, né? Que são nomes assim, tipo Abdênago. Abdênago foi um professor que eu tive na UFC de matemática. Inclusive, ele ainda tá lá, ainda é professor, um dos melhores professores que eu já tive.
Abdenago, Abdenago, né? Não tinha a menor possibilidade dele não ser o primeiro da chamada, né? Porque ABD. Essa é a minha parte favorita do arquivo, os nomes únicos, são 146. O primeiro, claro, na ordem alfabética, é o Abdênago. Mas deixa eu pegar aqui alguns que eu adorei. Ó, só na letra A disputa para ser o primeiro da chamada é coisa linda. Adaglilson, Anderlândia, Amis Hanon. E o Amis Hanon tem uma irmã que é a Miss Rayane. Aliás, falando em Rayanes, na lista tem uma Disrayane, que é como se fosse o contrário de Rayane, né? Tem a Rayane e tem a Disrayane. Abacuque. Abacuque foi um aluno que eu tive também, bem diferente, assim. E aqui não é com A. Abacuque é Habacuque. Abacuque. Tem uns que, assim, com todo respeito, lembram um pouquinho, só um pouquinho, nome de remédio, tipo Valcilon, Neuraci, Iliduína e Beneilton, não é? Tem um aqui que eu achei lindo, Rarícia. Rarícia, não é um nome lindo? Rarícia, gostei muito. Fláudio. Fláudio não é possível que não tenha sido um erro de digitação, né? Porque no teclado, se você olhar, o C fica embaixo do F. Então, Fláudio, o dedo escorregou para cima na hora de escrever, saiu Fláudio. Tá certo. O Flávio foi meu professor de matemática no ensino médio, né? Hoje, né, nós somos muito amigos e ele achando pouco o nome dele ser Flávio, ele colocou o nome do filho dele de Flávio também, Flávio Filho. Não é possível, não é possível. A dinastia dos Flaudios está mantida, isso é o que é o mais importante. Mas enfim, a lista do Daniel é enorme e continua sendo atualizada. História com nome são muitas, assim, pra você, sabe? Você não tem ideia. Tipo, essa semana, eu perguntei o nome de um menino, né? Estamos aí no início do ano letivo, basicamente, né? Segundo mês, fevereiro, março. E o nome dele é Kaique Máximos, né? E aí eu, Kaique Máximos? Como assim? O teu pai era fã do filme Gladiador? Aí ele disse, era, professor, ele era fã e botou o Máximos por isso, olha aí. Parece, assim, uma coisa que me persegue, né? Porque sempre tem um nome. Nessa mesma turma tem uma menina chamada Elis Regina, então não precisei nem perguntar por quê, né? Então, Eu tava pensando aqui, ainda bem que o nome do Daniel é Daniel, né? Nome simples e direto. Mas quando o filho dele estava para nascer, rolou esse desafio. Qual nome o Daniel colocou no filho? quando a minha mulher ficou grávida, a gente começaram a surgir, né, ideias, as pessoas sugerindo, bota o nome tal, e não sei o quê, qual é o nome que vai ser, todo mundo estava nessa expectativa. E quando a gente descobriu que ia ser um menino, eu sentei e criei uns critérios, né? Pronto, mais um documento. Enumerei, né, vários. Então, o primeiro é que não podia ser um nome nem com a letra K, nem com a letra W, nem com a letra Y, né? Porque né, tinha que ser um nome simples, objetivo, forte, mas também que não fosse muito comum, mas também que não fosse muito difícil. Não podia ser um nome duplo, não podia ser nome com letras duplas, né? Por motivos óbvios, né? Na questão de ter que soletrar pro resto da vida, assim como não podia ser nome dúbio ou que gerasse dúvida na escrita, né? Como é que se escreve, né? Então, por exemplo, Mateus, Tiago, Carol, né? Sempre tem essa dúvida. Tá ficando bem apertada essa lista, né? Não vai sobrar nome nenhum. Não podia ser um nome que gerasse bullying, transformado em diminutivos ou apelidos, ia dar umas coisas esquisitas, né? Não vou citar aqui para não constranger ninguém, mas esses critérios eu anotei desde a da época que a minha mulher estava grávida, eu tenho anotado, guardado como recordação, né? Para um dia contar essa história para ele. Ele acabou de fazer 8 anos, né? Então não contei essa história a fundo para ele com detalhes, né? Tá, mas qual é o nome dele? Eu teria uma sugestão de um nome bem bonito que ainda tá vivo na lista, hein? Tô mandando esse áudio aqui, acabei de me dar conta que Rodrigo, né, não caiu nenhum desses critérios, né? Poderia ter sido um finalista. A gente teve uns finalistas, né? E tinha ali um favorito. O primeiro nome que veio à nossa mente foi Pedro, né? E Pedro já existe um primo dele que se chama Pedro. Opa, vetado, não pode. Mas quem sabe variações de Pedro. E aí eu ouvi esse nome Pietro, Pietro, que nome diferente, né? Nome interessante, assim. Eu descobri que Pietro é Pedro em italiano, né? E aí fiquei com isso na cabeça. Poxa, Pietro é Pedro em italiano. A gente queria colocar Pedro inicialmente. E fomos atrás, né, do nome Pedro em outras línguas, né? Em inglês é Peter, né? E em francês é Pierre. E aí, nessa hora caiu uma ficha, né? Pierre é um nome bonito, forte, né? Simples, não é um nome comum. Aí nós decidimos por Pierre, né? Pronto, Pierre. É um nome bem bonito mesmo, mas tem espaço aí pra meter um Y, hein?
Posso nem falar isso que o Daniel vai ficar bravo comigo. Quando alguém vem grafar esse nome com Y, Pierre com Y, eu corto logo. Igual aquele corte do nem existe isso, você tá inventando palavra. Nem existe isso, você tá inventando palavra. Aliás, esse personagem também é interpretado por um Daniel, né? O Daniel Furlan. Então, Daniel Mitchell, obrigado por dividir com a gente o seu arquivo de nomes. Um beijo pro seu filho, Pierre. Valeu, abraço. Muito bem, chegou bastante comentário sobre o episódio da professora Ballad, eu já passei por alguns aqui, não vou conseguir registrar todos, mas queria passar por mais alguns agora. O Rafael Marcondes mandou uma mensagem pelo Telegram. Se você quiser mandar mensagem no Telegram, é t.me/ondeeutava. O Rafael explicou aquela questão que me deixou angustiado no episódio, que eu não achei o nome Ballad no site do IBGE, que tem todos os nomes do Brasil. Ele lembrou que tem um negócio chamado sigilo estatístico. É uma espécie de proteção que não divulga nomes, por exemplo, com menos de 20 incidências no país. Ou seja, se não chega a gerar uma estatística, eles não divulgam. Então, tá explicado. Obrigado, Rafael. Também recebi uma mensagem da Marina Guedes, que é uma querida e tem um ótimo podcast chamado Maré Sonora, com histórias que têm a ver com os oceanos. Marina mandou um áudio super generoso, ouve só. Oi, Rodrigo, bom dia. Eu tomo a liberdade aqui de te mandar um áudio só para te dar os parabéns. Muito legal esse último episódio. E o comentário dela não é sobre uma boa lembrança como a professora, mas ela se identificou com a minha história de não querer ir para a escola no maternal, você lembra? A ponto de eu passar mal todo dia. Mas eu, enquanto escutava, naquela parte que você fala da árvore, que você parava para vomitar, eu passei uma época detestando ir para a escola. Eu chorava pra caramba. E eu lembro que eu via os gatinhos, eu via um cachorro, a gente tinha uma poodle, a Pepita. E eu via ela, eu via os gatos também, a gente tinha gatos siameses, e ficava pensando, como eu queria ser um gato ou um cachorro para não ter que ir para a escola. Parabéns, Rodrigo, fiquei muito feliz e pensando que legal que existe a possibilidade de nosso dia ficar mais legal simplesmente por ouvir uma história de outra pessoa. Que trabalho bacana que você faz. Um beijo grande e obrigada por compartilhar esse projeto tão interessante. Obrigado, Marina. Eu que agradeço e reforço aqui a indicação para todo mundo escutar o Maré Sonora. Se você ainda não conhece, já procura aí para seguir. Tem no Spotify, tem no YouTube. Falando em Spotify, muita gente deixou comentário no Spotify. Isso é uma coisa que você pode fazer, tá? E os comentários lá ajudam a aumentar o alcance do podcast. Então, deixa lá seu comentário que eu quero ler. A Bel, que é professora, falou assim no Spotify: lindo, me emocionei tanto. Como professora consegui captar a essência da docência na voz da Ballad e o carinho nítido e tão doce do Rodrigo em suas lembranças. Obrigado, Bel. No Instagram também teve gente comentando. O Instagram é @ondeeutavapodcast. O perfil Transista Oiá, que tá sempre comentando lá nos episódios, muito legal, é @transista_oiá, OYA. Disse assim: adorei o episódio, ela é muito querida e adorei também o nome dela. Obrigado, e esse seu comentário resume bem essa edição do Tua Vez, que juntou esses dois temas, né? Professoras e também nomes diferentes, nomes bonitos, nomes legais. Então, você que está aí ouvindo, se você lembrou de alguma história que tem a ver com sala de aula, que tem a ver com nomes, me manda. Você tem um nome diferente? Quero saber. Como eu falei, a partir de agora os episódios passam a ser quinzenais, mas sempre naquele esquema. Uma quinzena é história minha, na outra quinzena é história tua, é o Tua Vez. Eu sou o Rodrigo, eu faço esse projeto sozinho em todas as etapas, então se você quiser apoiar Onde Eu Tava, você pode fazer uma assinatura paga pelo Substack, pelo Apoia-se ou pelo Pix. A chave é o e-mail ondeeutavapodcast@gmail.com. Os links do Substack e do Apoia-se estão na descrição do episódio. E você pode assinar o Substack de graça, se você quiser, para receber a newsletter no seu e-mail. Com a assinatura paga, além de ajudar esse projeto a crescer, você desbloqueia uma edição extra da newsletter com mais bastidores, mais imagens para os episódios com as minhas histórias. E você ainda ganha acesso ao nosso grupo do WhatsApp para a gente fofocar um pouquinho mais. Muito obrigado por ficar até o fim e até a próxima.